Oi, professor, eu sou o aluno Semier Peixoto, do primeiro ano D, e eu vou iniciar o vídeo falando como se deu o fim da República e o início do Império Romano. Bom, com toda aquela expansão de Roma, que Roma conseguiu dominar a Península Itálica e o Mar Mediterrâneo também, Roma passou a crescer desmedidamente e a distribuição desequilibrada das riquezas elevou a tensão social, e essa situação causou a crise da República Romana, pois o governo oligárquico já não tinha mais condições de tomar a frente das crescentes pressões políticas e sociais. E uma tentativa de superar a crise foi a proposta de reforma agrária, formulada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, que foram eleitos tribunos da plebe. E essas propostas até chegaram a ser aceitas, só que elas contrariavam os interesses dos patrícios, que logo depois assassinaram os dois irmãos. Esses conflitos, mais as campanhas militares no exterior, levou os generais a ocuparem um lugar privilegiado na política, e as constantes disputas pelo poder entre os militares resultaram na criação de triunviratos, que são governos de 3 líderes políticos. E o primeiro triunvirato foi formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Depois da morte de Crasso, houve uma guerra civil entre as forças de Júlio César e Pompeu. Júlio César venceu e foi declarado ditador vitalício. Porém, ele foi assassinado logo depois em pleno Senado. Então, seguiu-se o segundo triunvirato, que foi formado por Marcos Antônio, Otávio e Lépido, o que provocou novos conflitos. Otávio derrotou seus rivais e recebeu do Senado o título de imperador. E essa medida consumou a concentração de poderes na mão de Otávio, ou seja, era o fim da República e o início do Império Romano, que foi dividido em Alto e Baixo Império. O Alto Império teve início com Otávio Augusto, e com a centralização do poder nas mãos do imperador, ocorreu uma profunda reforma política em Roma. E o imperador, além de ter o poder político, ele passou a ser cultuado como uma divindade, como indica o título de Augustus, que significa divino. E ao implantar o império, Otávio Augusto promoveu reformas administrativas que favoreceram a expansão da burocracia. Essa burocracia era formada tanto pela antiga aristocracia patrícia quanto por comerciantes enriquecidos com a expansão territorial, e atenuando assim as tensões sociais entre as camadas mais abastadas. Otávio também praticou várias vezes a doação de trigo ao povo e promoveu também diversos tipos de jogos, disputas e combates entre gladiadores. A chamada política de pão e circo. Pão sob a forma de distribuição de trigo, e circo, que é a organização de lutas de gladiadores. Otávio também manteve a expansão territorial como objetivo do Império Romano, ou seja, Roma conquistava territórios cada vez mais extensos. Após a morte de Augusto, seguiram-se governantes que são lembrados de forma negativa por conta da sua corrupção e imoralidade. A partir do século III da era cristã, a civilização romana passou por sucessivas crises, e esse foi o período denominado Baixo Império, em que a expansão territorial, que era a base de toda a riqueza e estabilidade política e social do império, foi pouco a pouco se esgotando por causa do amplo território que eles alcançaram, das pressões dos povos dominados
e da dificuldade para anexar novos territórios. E sem novas conquistas, não havia captura de escravos e a mão de obra começou a ficar escassa e isso trouxe dificuldades à economia. Ao mesmo tempo, os elevados custos para manter as estruturas imperiais, militares e administrativas abalavam a moeda romana, que se desvalorizou, e isso afetou as atividades econômicas e reativou as disputas entre os chefes militares. E na tentativa de superar as crises, o Estado romano passou a intervir cada vez mais na vida econômica e social. Alguns dos imperadores que tomaram medidas nesse sentido foram Diocleciano, Constantino e Teodósio. No governo de Teodósio, um novo problema agravou a situação de Roma, que foi a chegada dos povos bárbaros, que eram os povos que não viviam nas fronteiras do Império, dentro das fronteiras do Império, e não falavam latim. Inicialmente eles chegaram como trabalhadores agrícolas e logo a sua entrada no Império se transformou em uma invasão. E a maior parte desses povos vinha da Germânia, os chamados germânicos. E um desses povos, os chamados Érulos, invadiram e saquearam a cidade de Roma, derrubando o último imperador romano, que foi Rômulo Augusto, e pondo um fim no Império Romano do Ocidente. E é isso.